Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Talvez você deva conversar com alguém. Uma terapeuta dela e a vida de todos nós. Lori Gottlieb. Nota da autora. A autora deixa claro que o livro não é apenas sobre terapia, mas sobre humanidade. Ela explica que, apesar de ser terapeuta, também é paciente. Ninguém está imune às dores, às dúvidas e às crises que fazem parte da vida. A terapia, segundo ela, não é espaço para consertar pessoas quebradas, mas para ajudar indivíduos comuns a compreenderem melhor suas emoções, seus padrões e suas escolhas. Um dos grandes destaques é a quebra do mito de que terapeutas têm todas as respostas. Ao compartilhar que também precisou buscar ajuda, a autora reforça a ideia de que vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade emocional. O processo terapêutico aparece como um espelho. Muitas vezes acreditamos que o nosso sofrimento é causado apenas pelo outro, mas na conversa terapêutica começamos a enxergar nosso próprio papel nas histórias que contamos. A autora também enfatiza que as narrativas apresentadas ao longo do livro são reais, mas protegidas por alterações que preservam a identidade dos pacientes. Isso reforça o compromisso ético da prática clínica e, ao mesmo tempo, mantém a autenticidade das experiências. Todos nós precisamos de espaço para falar, refletir e reorganizar nossa própria história. Conversar com alguém pode ser o início de uma transformação silenciosa, mas poderosa. Afinal, entender a si mesmo talvez seja o trabalho mais importante que alguém pode fazer ao longo da vida. Parte 1. Somos apresentados ao ponto de partida emocional da autora e aos pacientes que vão conduzir a narrativa. Começa o verdadeiro mergulho na terapia como experiência humana, não como teoria. Logo no início, a autora compartilha sua própria crise pessoal após um rompimento inesperado. Mesmo sendo terapeuta, ela se vê perdida, tomada por dor, negação e autocompaixão distorcida. Esse é o primeiro grande ensinamento. Conhecimento não nos imuniza contra o sofrimento. É justamente essa crise que a leva a procurar terapia, invertendo os papéis e mostrando que todos precisamos de ajuda em algum momento. Ao mesmo tempo, conhecemos alguns dos seus pacientes. Cada um representa formas diferentes de lidar com dor e resistência. John, que enfrenta uma doença terminal e usa o controle e a irritação como defesa contra o medo. Julie, recém-casada, mas aterrorizada pela ideia de que algo trágico pode acontecer. Charlotte, bem-sucedida profissionalmente, mas presa a padrões repetitivos e à ilusão de que o problema está sempre nos outros. O grande destaque dessa primeira parte é a ideia de que o sofrimento costuma vir acompanhado de narrativas rígidas. As pessoas chegam à terapia convencidas de que já sabem qual é o problema. Porém, aos poucos, percebemos que a dor muitas vezes não está apenas no que aconteceu, mas na história que contamos sobre o que aconteceu. Outro ponto central é a resistência. Mudança é desconfortável. Muitas vezes preferimos manter padrões familiares, mesmo que nos façam sofrer, porque o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Para quem quer aprender com essa parte do livro, fica uma lição clara. Terapia não é sobre dar conselhos ou soluções rápidas. É sobre ampliar a perspectiva, questionar nossas próprias versões dos fatos e assumir responsabilidade pela própria história. A grande mensagem dessa parte é: antes de mudar a vida, precisamos estar dispostos a enxergá-la com honestidade. Parte 2. A narrativa se aprofunda.
Se na primeira parte conhecemos as dores e as resistências iniciais, aqui começamos a enxergar as camadas mais profundas dos personagens e da própria terapeuta. O foco principal desse trecho é o processo de mudança. Aos poucos, os pacientes deixam de repetir apenas suas queixas e começam a perceber padrões. A grande virada acontece quando eles entendem que não são apenas vítimas das circunstâncias, mas também participantes ativos das próprias histórias. Essa tomada de consciência é desconfortável, mas libertadora. Um dos ensinamentos centrais é que a terapia não muda o passado, mas muda a forma como interpretamos o passado. Muitas vezes, carregamos crenças formadas na infância ou em experiências antigas e seguimos reagindo a partir delas, mesmo quando já não fazem sentido no presente. Ao identificar essas crenças, surge a possibilidade de escolha. Também fica claro que o sofrimento costuma esconder medos mais profundos. Medo de abandono, de rejeição, de fracasso, de perder o controle. Quando esses medos vêm à tona, o comportamento começa a fazer mais sentido. O que parecia arrogância pode ser insegurança. O que parecia frieza pode ser autoproteção. Paralelamente, vemos a própria terapeuta evoluindo em sua jornada como paciente. Ao se confrontar com suas expectativas e frustrações, ela experimenta na prática aquilo que seus pacientes vivem: resistência, negação e depois aceitação. A grande mensagem dessa parte é: autoconhecimento exige coragem. Encarar nossas contradições dói, mas é esse enfrentamento que abre espaço para crescimento real. Mudar não significa ser outra pessoa, mas se tornar mais consciente de quem você já é. Parte 3. O livro entra em uma fase mais transformadora. As histórias deixam de girar apenas em torno do problema e passam a revelar mudanças reais, decisões difíceis e amadurecimento emocional. O grande destaque dessa parte é a aceitação. Depois de enfrentar resistência, negação e medo nas etapas anteriores, os pacientes começam a enxergar suas próprias responsabilidades e limitações com mais clareza. Não se trata de culpa, mas de autonomia. Quando entendem que não controlam tudo o que acontece, mas controlam como respondem, algo muda. Também fica evidente que crescimento não é linear. Há recaídas, dúvidas e inseguranças. A autora mostra que o progresso terapêutico não é uma linha reta. É um processo cheio de avanços e pequenos retrocessos. Isso humaniza a jornada e reforça que mudança profunda exige tempo e paciência. Outro ensinamento forte é que sofrimento compartilhado se torna mais suportável. A relação terapêutica aparece como um espaço seguro, onde vulnerabilidade não é fraqueza, mas ponto de partida para a reconstrução. Ao serem ouvidos sem julgamento, os pacientes começam a ouvir a si mesmos com mais honestidade. Paralelamente, vemos a própria terapeuta integrar o que aprende como paciente. Ela passa a compreender melhor suas expectativas, seus padrões afetivos e a forma como constrói suas narrativas internas. Esse espelhamento entre terapeuta e pacientes reforça a ideia central do livro. Todos estamos tentando entender nossas próprias histórias. A principal mensagem dessa parte é: transformação não acontece quando tudo melhora externamente, mas quando nossa perspectiva muda internamente. Crescer é aceitar a imperfeição da vida, abandonar fantasias de controle absoluto e escolher agir com mais consciência diante do que é real. Parte 4. A narrativa chega a um ponto mais sensível e humano. O foco não está apenas na mudança, mas na despedida, na finitude e no significado que damos à vida. Os pacientes já percorreram um caminho importante. Agora vemos as consequências desse processo. Alguns aprendem a viver com mais presença. Outros precisam lidar com perdas reais e inevitáveis. Um dos eixos centrais dessa parte é a consciência da mortalidade.
Quando a vida mostra seus limites, as prioridades ficam mais claras. Pequenas preocupações perdem força e aquilo que realmente importa ganha destaque: relações, autenticidade e conexão. Um dos ensinamentos mais fortes é que não podemos evitar a dor, mas podemos escolher como atravessá-la. A terapia não elimina o sofrimento, mas oferece ferramentas para enfrentá-lo com mais lucidez e menos fuga. A aceitação deixa de ser resignação e passa a ser maturidade emocional. Também vemos a terapeuta consolidando sua própria transformação. Depois de resistir, questionar e se confrontar, ela passa a agir com mais consciência em sua vida pessoal. A experiência como paciente muda sua prática profissional e a sua forma de enxergar as pessoas. A mensagem final dessa parte é profunda. Todos estamos apenas tentando viver da melhor forma possível com os recursos que temos. A vida é imprevisível, mas quando paramos para refletir sobre nossas histórias, podemos escolher respostas mais alinhadas com quem queremos ser. Para quem busca aprendizado, reforço uma ideia essencial. Conversar com alguém pode não mudar o mundo ao seu redor, mas pode mudar completamente a forma como habitamos esse mundo. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Audiobook. Grande abraço!